Paz, Senhor, e bom dia em nome de Jesus. Nós estamos no domingo para cultuar ou congregarmos como sempre. Louvamos a Deus porque cada domingo o Senhor nos renova as nossas forças e nos dá uma palavra para o refrigério da nossa alma. A mensagem para hoje está em Jeremias 3, versículo 1 a 5, que o tema é arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Vamos ler o versículo 1 do Jeremias 3. Jeremias 3, 1. Eles dizem: se um homem despedir de sua mulher e ela se ausentar dele e se juntar a outro homem, porventura tornará a ela, mas não se poluiria de todo aquela terra. Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentastes para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. 4. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira ou a guardará continuamente? És que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Que Deus de Abraão nos dá graça em tudo. Portanto, nesta matéria realmente tem muitos pontos que não irei detalhar por completo, mas aqui o profeta Jeremias, eu não sei se alguns irmãos sabem, ou aqueles que estão a escutar sabem, que os profetas, num vídeo que eu gravei, disse que os profetas tinham um papel de evangelistas daquele tempo. Então, eles funcionavam, essas vocações proféticas serviam como dons de evangelistas. Eram evangelistas daquele tempo. Eles serviam como atalaias para repreender o povo, lembrar o povo do pacto que tem com o Senhor e repreender quando o povo estiver errado. Portanto, repreender para fazer o povo voltar para Deus e portanto, faziam também algum juízo para os renitentes, né? Aqueles que continuavam a fazer as mesmas coisas mesmo depois de ouvir o profeta falar. Portanto, eles repreendiam severamente com a voz do Senhor. Disse também, no outro vídeo que eu gravei acerca de profeta, dizer que a profeta era uma espécie de porta-voz de Deus. Afinal, o próprio significado da palavra profeta é aquele que fala pela voz do outrem. Portanto, um porta-voz de Deus. Então, essas definições são muito importantes, talvez, para compreender o contexto aqui da palavra de Deus para hoje. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se juntar a outro homem, porventura tornará a ela, mas não se poluiria de toda aquela terra. Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Aqui neste versículo 1, nós estamos a ver a demonstração de carisma do Senhor, do amor de Deus para com o seu povo. Mas ele usa um exemplo de um provérbio popular, que realmente era muito popular em Israel. Sabia todo cidadão israelense ou todo judeu sabia de verdade que quando uma mulher se aparta de seu marido e vai se prostituir, portanto, não podia voltar ao seu marido, portanto, tinha pena de apedrejamento. Lembram-se muito bem daquela mulher que foi apanhada em flagrante.
portanto, prostituindo, então eles reivindicavam Jesus que fosse apedrejado. Portanto, esta era a sentença da pessoa que fosse achado em adultério. Aqui o Senhor Jesus, aqui Jeremias, aliás, está a mostrar que esta mulher em Israel, na verdade, nesta figura, a mulher aqui em Israel como nação, em Israel como nação, tanto a prostituição física, tanto a espiritual, que é esta que está aqui representada, é uma abominação para o Senhor. Mas aqui Deus não está a falar da prostituição, não é física, está a falar da prostituição espiritual de Israel. Então, o segundo provérbio popular é que aquele que se prostitui, então, depois da prostituição, diz a Bíblia, tornará essa mulher se tornará, este homem tornará a ele mais, tanto se depois da prostituição, não se poluiria de toda aquela terra. Ou quer dizer que uma pessoa que se juntasse a uma prostituta era uma parte com a mesma pessoa. A Bíblia, acho que 1 Coríntios 3, não sei se Paulo fala muito bem de que a pessoa que se juntar a uma meretriz torna-se uma carne com isso, porque a Bíblia diz que os dois seriam uma só carne. Então, realmente, uma pessoa que se prostituía, então, depois da prostituição, ele tentar voltar ao seu marido anterior, se é que as pessoas sabiam que era prostituta, isto era como se fosse uma poluição para aquele nome, o nome daquela família. Era poluição para todo Israel. Então, realmente, aqui a questão que estava a ser tratada não era bem da prostituição, não é, física, mas era a questão do afastamento de Israel das coisas sagradas, do afastamento da experiência que Israel teve com os outros deuses fora de Jeová. Jeová, aqui o Messias Yahweh, é tido como esposo e Israel como a mulher, na verdade. Assim como Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Na verdade, em Israel era a mesma coisa, simplesmente o Jeová, Yahweh, era, ou melhor, Adonai Yahweh, era o esposo e depois Israel, como nação, era a esposa. É por isso que no versículo 2 diz: levanta os seus olhos ao alto, venha onde não te prostituir, no caminho te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Eu como bem dizia, sempre que houvesse uma prostituição em Israel, a reclamação era que aquela mulher ou aquele homem manchou, poluiu a terra. Poluiu a terra. Aqui Deus volta-se a Israel como um marido compassivo. E eu tenho que frisar isso, porque este é o ponto em que Jeremias queria chegar. Um marido compassivo, que não se importa. Até se lembrar, no livro de Oséias, está bem demonstrada essa capacidade na prática. Oséias foi ordenado para casar com uma prostituta. Volto a dizer, essa prostituta é Israel. Assim como aqui, essa prostituta é Israel. Então casou com a prostituta e deu nomes da prostituição, portanto, aqueles filhos nasceram daquela mulher. E realmente, a mostrando Deus o seu amor longânimo, a profundidade do amor com que amou o seu povo. O amor de Deus é profundo, é eterno. Ela não depende, ela não se desfaz por causa das infidelidades. E realmente, porque eu penso, e na verdade é assim, se Deus não se compadecer, o homem não tem motivações íntimas para voltar a Deus. Se Deus não se compadecer e voltar para Israel, Israel não voltaria a Deus. Israel aprendeu com as nações vizinhas a adorar os seus deuses, já adorou o Baal, já adorou vários outros deuses. Nas relações de negócios, eles se meteram com muitas pessoas, incluindo os próprios reis de Israel, meteram-se com os países que rodeavam Israel,
que são países que Deus havia exortado para não se misturar. Não se misturar, porque eles adoram outros falsos deuses. Mas em momento da fraqueza espiritual de Israel, porque Israel também há um momento que entrou em decadência espiritual, enfraqueceu na fé, nesse momento eles davam-se a estas adorações falsas. Portanto, já adorar aos Baalis, já se misturaram com os Baalis, já se misturaram com o adorador de Astarte, e já se misturaram com vários outros adoradores de falsos deuses. Então, a comparação, mesmo a Bíblia toda, há de ver que espiritualmente, quando quer comparar a relação do homem a uma mulher, sempre recorrem à igreja, Cristo e a igreja. Paulo falou muitas vezes assim. Esta comparação é profundo, porque assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da sua mulher. Sendo Deus espiritual, sendo Deus um ser espiritual, e falando para um povo do pacto, o povo que ele chamou para lhe representar, realmente ele trata o exemplo de marido e mulher como a relação que ele tem como marido com Israel como esposa. Então, tem muitas outras figuras para Israel, a figueira, a videira, são figuras, mas a figura mais predominante aqui é de marido e mulher. Muitos profetas trataram esse assunto. Oséias falou, aqui está o Jeremias, também falou a Ezequiel e tantos outros. Portanto, esta prostituição, este estado de prostituição que se fala aqui, é a prostituição através do contato que teve com falsos deuses, então tornou-se, na verdade, vulnerável a muitas invasões depois dos seus inimigos, por causa disso. Então, quando havia intervenção, ou quando os profetas interviam nesta situação espiritual de Israel, eles deixavam Israel saber muito bem qual é o mal que eles fizeram para poder se arrepender. Deus também reivindica aqui no versículo 3, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Portanto, o que mais incomodava Deus, e é a mesma coisa que nós temos nos dias de hoje, é que este Israel gabava-se por aqueles pecados, não corria para o arrependimento, não se preocupava com aquilo para se arrepender. E então, diz aqui, tu tens a testa de uma prostituta e não queres te arrepender. Portanto, Deus podia ler isso na cara de Israel, mas não queria se arrepender. Eu estou a falar aqui de genuíno arrependimento. Começamos aqui no 3 para o 5. Genuíno arrependimento aqui. Pelo que foram retiradas a chuva, a sentença de Deus. De tempo em tempo que Israel, o seu povo, corrompia-se, era retirar a chuva, que é um bem maior, porque aquele povo era povo agropecuário. A chuva era um bem maior. O Senhor faz isso nas vidas dos crentes, por exemplo. Se o crente insiste em pecar, não se arrepende, ele retira daquele crente o bem maior, o que pode ser bem maior. Portanto, para Israel em particular, era a chuva. Então, para ti não sei, se vendes biscoito, o Senhor traz a escassez de trigo, ou tira o valor para você ir comprar trigo para fazer os bolos, ou biscoito, seja o que for. Então, realmente, de várias formas, ele retira a chuva. Então, retirou a chuva. E aqui era a sentença de Deus. E disse aqui no fim, não queres ter vergonha. O profeta Jeremias deixou essa palavra do Senhor diante de Israel. Não queres ter vergonha. Vergonha é uma atitude muito positiva para a pessoa mudar de direção. Como sabemos, a palavra pecado, na etimologia da palavra, significa errar o alvo. Ou melhor, deixar de fazer o que é bom para fazer ao contrário do bem. Fazer o que não é bom. Então, realmente, é errar o alvo. Então, arrepender é voltar para o alvo. Na verdade, arrepender é voltar para fazer o que fomos destinados para fazer. Então, o arrependimento agora não se fala muito nas igrejas, que as pessoas pensam que o arrependimento é arranjar uma igreja e cultuar lá. Arrependimento é perceber que a tua atitude, a tua ação, a forma de se apresentar, de fazer as coisas, é contrária à vontade de Deus. E arrepender é voltar ao que é originalmente vontade de Deus para a sua vida, para
agradar a Deus e não aos homens. O arrependimento também é o ato que agrada a Deus, faz o Senhor Deus voltar-se para o crente, então é muito favorável. Eles não se envergonhavam. Antes do arrependimento, a primeira atitude que acontece é o remorso. Estava a falar dessa vergonha. É remorso. Eu sinto remorso por aquilo que eu fiz, então sinto-me obrigado a me arrepender. Porque o remorso é um peso da consciência que sempre vai martelar lá. Você matou, se alguém matou, você matou, e a pessoa matou, fugiu, tentou esconder. Claro, pode esconder-se da justiça, esconder-se de toda a justiça dos homens, mas não se esconde da justiça de Deus. Então, este remorso é quando a justiça de Deus atua e você muda de direção para voltar a repor o mal que você fez. Então, essa reposição chama-se arrependimento. A reposição é confessar o mal que você fez e largar o mal que você fez e pedir a purificação de Deus. Então Deus estava lá para Israel todo o tempo esperando que ele tenha vergonha dessas prostituições. O número 4 diz: ao menos desta agora não me invocarás, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Agora, como eu disse que o pecado separa o homem de Deus, no outro vídeo, aqui Deus mesmo se recusa a ser chamado de pai por Israel. Lembra-se que a Bíblia diz que, em alguma parte aqui do Velho Testamento, diz que Israel é menina do olho de Deus. Então, o próprio Deus aqui está a recusar Israel chamar pai a Yahweh. Recusa-se. É verdade o que acontece com os pais, mesmo pais biológicos, que quando os seus filhos cometem um erro muito grave, alguns pais clamam: tu não és meu filho, não és da minha família. Não é? Se uma mãe diz que não saíste do meu ventre, então automaticamente isso implica que está indignado aquele pai. Aqui vimos a indignação de Deus, não é? A indignação de Deus. Não me chame mais pai, não diga que eu fui a guia da tua mocidade. O número 5 diz: conservarei ele para sempre a sua ira. Esta é a demonstração da misericórdia de Deus. Será que ele vai manter a sua ira? Vai continuar com esta revolta a Deus por causa do pecado, do meu pecado, neste caso, ou guardará continuamente este sentimento? Estes que têm dito e feito coisas más e neles permanece. Então, o Senhor fala novamente desta permanência no pecado sem arrependimento. Portanto, arrependimento genuíno, como estou aqui a tratar, arrepender é deixar de fazer o que Deus condena e confessar e procurar fazer o bem. Realmente tem que ter remorsos, eu disse, que é lamentar pelo mal que cometeu e isso até faz alguém chorar, porque realmente está arrependido. E depois, porque está arrependido, ele deixa o mal que estava a praticar, porque está arrependido e não pode continuar a pecar. Deixa o mal e volta-se a Deus. E volta-se a Deus. Agora, diz aqui a palavra de Deus aqui em cima. Versículo 1, no fim, fica no fim, diz: tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor, a mostrar a sua grande misericórdia. Não importa quem tenha feito isso, mas torna para mim, diz o Senhor. Te maculaste. O Senhor aqui mostra que conhecia Israel perfeitamente. Nenhum homem pode pensar que Deus não sabe o que ele faz, o que deixa de fazer. Deus mostra que conhecia isto. E realmente Deus estava disposto para receber Israel de novo, perdoar Israel por causa do nome dele, Deus. Em muitas outras palavras, diz Deus, é por causa do meu nome. Do meu nome. Porque todo mundo soube que Deus fez um pacto com Israel, não é? Quando lemos os livros de Moisés, entendemos isso. Então, realmente, se Deus não se compadecer, se não for a misericórdia de Deus, nenhum de nós pode ser salvo. Se não for a misericórdia, acho que é este pensamento
que nós devemos armar com este pensamento. Se não for a misericórdia de Deus, se não for Deus, se não fosse Deus, diz Israel, não é? Em Salmos 124, já vou terminar, em Salmos 124, versículo 1 e 2, Salmos 124, versículo 1 e 2, diz a palavra de Deus. Glória a Deus, vamos a isso. 24, Salmos longos. Diz a palavra de Deus: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estava ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Portanto, está a mostrar ainda Israel reconheceu a misericórdia do Senhor para a sua salvação. Então aqui estão a reconhecer. Na verdade, se não for o Senhor, ninguém de nós seria salvo. Nós somos salvos por causa do nosso pastor, nós somos salvos por causa dos nossos amigos, somos salvos por causa da misericórdia de Deus. Então ali, naquele Salmo 124, Israel estava a reconhecer esta mão forte de Deus. Muitas vezes Israel, as nações em volta de Israel, influenciaram contra Israel. Ainda nos nossos dias agora, há muitas nações que se opõem a Israel, mas graças a Deus, o Senhor Yahweh está sempre ao lado. Eu tenho dito que esse nome Yahweh significa aquele que está diante de ti, Israel, aos lados, atrás de ti, em volta de ti, para te salvar. Aquele que está perto de ti para te salvar. O nome Yahweh tem este sentido etimológico. Então, aquele que está perto de ti para te salvar. Se não for o Senhor, então o cristão reconhece a salvação em Jesus Cristo, assim como Israel reconhece a salvação em Yahweh. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó te dê graça. E se estiver a fazer alguma coisa que não agrada a Deus, por favor, Ele requer um arrependimento genuíno, não falso arrependimento, um arrependimento genuíno. Eu quero me entregar a Deus, eu quero viver para Deus, eu quero abandonar o meu pecado. Eu sinto remorso. Não precisa de abandonar o pecado, porque a pessoa diz que pecar não é bom, não. Tem que sentir remorso. Porque um abandono de pecado sem remorso, a pessoa corre o risco de voltar a praticar o mesmo pecado. Agora, remorso faz você chorar, lamentar e anelar ser conduzido pelo Senhor todos os dias da vida até a morte. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó dê muita graça. Arrepende-se se tem um problema. Aceita o Senhor Jesus como Salvador e Senhor e arrepende dos males que você fez, dos males que você já cometeu, dos males que está cometendo agora. Arrepende-se. O Senhor diz que não importa se você se manculou com esses homens, mas eu estou aqui para te receber. Eu sou Deus. É por isso que nós chamamos Deus de Pai. Então, como Pai Deus, Ele nunca rejeitaria definitivamente os seus filhos como Pai. Mas isso não implica que os filhos devem pecar de propósito, porque o Pai é longânimo. Ele é longânimo. Ele demora a se irar, mas Ele ira-se. É furiosa, mais furiosa do que dos homens. Quando Deus se ira, pode destruir a pessoa e lançar para o inferno. Tem esta autoridade toda. Então, realmente, nós não precisamos de irritar a Deus, porque não temos nada para confiar, para nos proteger de Deus. A única proteção que nós temos é aceitar o Senhor Jesus Cristo, e se Ele nos perdoar e nos aceitar assim como nós somos, então nós podemos sermos transformados para viver de acordo com a vontade específica de Deus. Em nome de Jesus. Fechemos os olhos, só quero fazer uma pequena oração para aqueles que estão me escutando, estão em qualquer lugar, fervendo de desejo de se arrepender, entregar-se a Deus. Talvez não tiveram uma oportunidade, um conselheiro, um homem de Deus, para lhe falar profundamente acerca do mal que o pecado faz na vida da pessoa. E agora ouviu esta palavra, e quer se converter a Cristo, por favor. Então encurva a sua cabeça e diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu sou pecador, então pequei contra o Senhor. Estou arrependido, quero voltar à presença do Senhor. Recebe-me assim como eu sou. Quero ser o seu filho obediente. Perdoa, Senhor, os pecados da ignorância que eu fiz.
perdoa os pecados que eu fiz sabendo que é pecado, perdoa-me também de todo tipo de iniquidade. Dê-me a graça e transforma a minha vida através do seu Filho Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo seja meu Senhor e Salvador para toda a eternidade. A partir de agora, eu estou arrependido, quero te seguir e te servir eternamente. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó conceda graça ao pecador que fez essa oração e está aqui arrependido para voltar a fazer as boas obras em Cristo a partir de agora e para toda a eternidade. Em Jesus Cristo, Senhor. Amém.